Nós vamos ler o texto de Ageu 2, do versículo 10 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará ele santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: Não. E disse Ageu: E se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo dizia: Ficará imundo. Então respondeu Ageu e disse: Assim é este povo, e assim é essa nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem é imundo. Agora, pois, aplicai os vossos corações a isto, desde este dia em diante, antes de pordes a pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10, vindo alargar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra de vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, os vossos, e vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Tem uma pergunta a fazer para os irmãos, uma questão, um dilema. Se lá no passado Deus mandou o dilúvio para destruir a humanidade porque o pecado estava em abundância, o mal dos homens estava em abundância, por que Ele não faz o mesmo no dia de hoje? Não sei os irmãos, mas a gente olha para o mundo, a nossa sensação é de que não dá para existir maior quantidade de mal do que já existe. O mal parece que está transbordando, né? Quanto pecado existe no mundo? Será que a gente pode medir a quantidade de pecado no mundo? Como foi medido a quantidade de pecado no mundo ali na época do dilúvio, ao ponto de Deus falar: não tem jeito, vamos começar de novo, e hoje parece diferente? A gente tende a fazer a avaliação pela conduta, pela atitude dos homens, a atitude má dos homens, a maldade que os homens fazem, né? Ou que até nós fazemos. Mas dá para medir os pecados pelas ações dos homens? Dá mesmo para nós medirmos o pecado? Se sim, se podemos medir o pecado pela ação dos homens, então a gente volta à pergunta inicial. Então por que Deus não destrói tudo como fez no dilúvio? Uma vez que o pecado, a gente tem a sensação de que não tem como aumentar. Uma pista para responder essa questão pode estar no versículo 5, lá de Gênesis 6. Depois os irmãos estudem com calma o capítulo 6 de Gênesis. Mas no versículo 5, lá de Gênesis, diz que Deus olhou para o coração dos homens e viu que a imaginação, a mente humana, os pensamentos do seu coração eram maus continuamente. Havia maldade contínua nos pensamentos dos homens. Perceba que Deus ele não mede o pecado pelas nossas ações, embora as ações sejam um sintoma do nosso coração. Nós temos Mateus 15:19 que diz: do coração procede os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, furto, falso testemunho e calúnia. Procede do coração. Quando a gente fala em coração, já foi dito isso várias vezes aqui. No contexto bíblico, a gente não pode confundir coração com a interpretação que nós temos hoje, né? Hoje, quando se fala em coração, é algo mais poético, emoção, né? O meu coração transborda, de alegria, é uma coisa de emoção, ligada à emoção. Mas no contexto bíblico, sempre quando se refere a coração, está se referindo à razão humana, ao centro de tomada de decisão do homem. Pode fazer prova, pega todos os textos onde cita coração na Bíblia e substitui por pensamentos, por imaginação, por racional. Então, a Bíblia, quando vai falar de emoções, ela fala a minha alma, né? A minha alma se abala, se rasga perante o Senhor.
o que a gente considera coração hoje. Mas quando cita coração, é o racional, é o pensamento. Então a Bíblia diz que do pensamento, da mente humana, é que procede todos os pecados. E lá no dilúvio, diz que Deus olhou para os pensamentos e imaginação dos homens e viu que era continuamente mal os pensamentos. Então isso nos faz pensar, nos remete a pensar. Será que os nossos pensamentos são puros? Será que nós temos uma mente espiritual? Na maior parte do tempo, ou na sua essência, a nossa mente ela é espiritual. Afinal de contas, as nossas atitudes, as nossas ações são consequências do que há os nossos pensamentos, do que é a nossa mente. E atitudes que sejam bondades falsas, Deus também avalia pelo pensamento, pela intenção do coração ou do racional humano. Existe um teólogo do século XVII que chama John Owen, um teólogo pietista, e ele trabalha no livro dele, Mentes Espirituais, 3 propostas que ele coloca de como nós podemos nos autoavaliar para verificar se a nossa mente ela é espiritual, se nós temos um pensamento espiritual. O oposto de espiritual seria carnal, seria um pensamento neste mundo, né? E a Bíblia trabalha isso. Paulo fala que nós devemos pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de Deus e não nas coisas desse mundo. Que o homem espiritual discerne, raciocina bem as coisas espirituais, mas o homem carnal raciocina e pensa nas coisas deste mundo, né? Então a diferença está aí. E John Owen trabalha 3 ideias. Uma é você se perguntar: você pensa mais sobre coisas espirituais do que coisas deste mundo? Quando o seu pensamento, a sua mente está mais voltada para as coisas espirituais ou as coisas desse mundo? É fácil você avaliar. A Bíblia diz em Lucas 6,45 que a boca fala aquilo que transborda o seu coração. Novamente, o coração, seu raciocínio, o seu pensamento, a sua imaginação. O que transborda os seus pensamentos, o que toma a sua mente, é o que você mais fala. Você fala mais de futebol, você fala mais de videogame, você fala mais do seu trabalho, você fala mais dos problemas políticos, você fala mais sobre o quê? Se você puder avaliar a quantidade, o seu assunto diário, ou quando você está com uma pessoa querida, que você tem liberdade, seja um familiar, um amigo, aquele que você fala qualquer coisa. Geralmente vocês falam o quê? Em dias normais, quando sentaria para comer uma pizza, vocês iam falar sobre o quê? A boca fala, refletindo os seus pensamentos. Uma ilustração que John Owen usa é uma pessoa que recebeu uma herança em outro país, milionária, e tem uma vida humilde aqui, humilde no sentido econômico, né? E vai se mudar para esse outro país para assumir essa herança. Se você sentar para conversar com essa pessoa, ela vai se ocupar falando do futuro, de para onde ela vai, ou ela vai ficar falando das banalidades do que ela está deixando para trás? Nós, sabendo que o nosso futuro prometido é a glória eterna do Senhor, nós temos ocupado falando de quê? Nossa mente, nossas preocupações estão falando de quê? Segunda proposta de John Owen é perguntar se você anseia por meditar na palavra de Deus. E ainda, se quando você não medita na palavra de Deus, se você sente um pesar na sua mente, no seu coração, uma culpa, uma tristeza de ter perdido. Sabe quando você quer assistir um programa na televisão, um jogo, alguma coisa, e você perde, esquece, e aí você fica, puxa, eu queria ter assistido isso daí, deve ter sido legal. Esse pesar no coração, você sente quando não medita na palavra de Deus? Quando deixa de meditar? Ou você sente aquele desejo, não vejo a hora de poder pegar a Bíblia, de orar? E aí isso pode refletir muito sobre uma mente espiritual, meus irmãos. Porque muitas pessoas hoje se satisfazem com desculpas e justificativas, se autossatisfazem, né? Repete para si mesmo: mas eu estava ocupado com os afazeres deste mundo, com as coisas deste mundo. Isso reflete uma mente espiritual. E um corpo físico, quando não sente vontade de comer, quando perde o apetite, é porque ele está enfermo. Então, a comida tem gosto ruim na boca. Se você está doente, a comida não tem sabor. Se você pensar numa lasanha ou numa feijoada, aquilo te revira o estômago, é porque você não está saudável. Da mesma forma, para você recuperar a saúde, você tem que ir dosando a alimentação, tomando uma sopinha, repondo as suas vitaminas, até você retomar o seu apetite. E aí você vai sentir fome quando diminuir, você vai sentir apetite, vontade de comer novamente, porque você está saudável. Na vida espiritual é a mesma coisa.
Se nós não sentimos o desejo de buscar, de nos alimentarmos, é porque há enfermidade. Muitos cristãos passam por essa vida sem se atentar que estão anêmicos. Não se alimentam da palavra e se satisfazem em tomar pílulas de vitamina uma vez na semana. E a terceira proposta dele é: quais os pensamentos que lhe satisfazem? O que satisfaz a sua imaginação? Aquele momento que você está de repouso, descansando, você senta, deita no sofá e olha para o teto. O que passa na sua mente? O que você fica pensando que satisfaz o seu descanso? Que satisfaz os seus pensamentos, a sua imaginação, que te diverte, que te acalma? Isso vai refletir se o seu coração está tomado por coisas deste mundo ou coisas espirituais. E nós trabalhamos no livro de Ageu, em outras duas mensagens, essa é a terceira, e nós vimos que na primeira mensagem o povo estava acomodado. Eles estavam com o pensamento, a sua mente distante das coisas do Senhor. Eles estavam pensando em construir as suas casas, nos seus afazeres diários, em ganhar dinheiro, plantar, colher, em criar conforto nos seus lares, decorando os seus lares, mas os pensamentos estavam distantes do Senhor e da ordem que Deus tinha dado para construir o templo. E nós vimos que a mensagem de Ageu, a primeira mensagem de Ageu, a primeira profecia de Ageu foi de despertamento ao povo, para que o povo mudasse o seu pensamento e dessa forma a sua atitude. Focasse e pensasse nas coisas do Senhor. Na segunda mensagem, que foi um mês depois que retomaram a construção, nós vimos que o povo estava desmotivado. E o que era essa desmotivação? Era um pensamento de saudosismo, que eles estavam olhando para o templo e estavam com saudade da glória do passado. Um pensamento errado novamente. A mente tomada por uma forma de pensar nesse mundo. Oxa, como eu queria aquela realidade não é essa que eu tenho. E nós vimos que a mensagem foi de motivação, mas era o quê? Pensar da forma correta ao lembrar do passado, ao meditar no passado, para ter a consciência de um Deus presente e isso satisfazer os seus pensamentos. E dessa forma você pensar e esperançar uma glória futura. Tudo na mente. A atitude ela se modifica. O povo modificou a sua atitude, mas primeiro teve que modificar a sua forma de pensar, os seus pensamentos. E mais uma vez, aqui quando nós chegamos na terceira mensagem de Ageu, no que nós estamos, Deus ele utiliza Ageu para mexer com o povo a esse respeito, acerca do pecado. E aí nesse texto, nós vemos Deus falando um pouco sobre a realidade do pecado. Ele vai trabalhar qual é essa realidade do pecado do homem. 2 meses se passaram desde a última mensagem, desde a última, não a pregação aqui, né? Que foi recente. Mas em Ageu, 2 meses haviam se passado desde aquela mensagem de Ageu para que o povo se motivasse novamente. E agora Deus traz uma outra mensagem através do profeta. E aí lá no começo do versículo 10 que a gente leu, ele diz, o Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, no 11, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, o que é a lei? Para os judeus o termo lei é Torá. A Torá é o que para nós é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a lei mosaica, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Essa é a Torá para os judeus até hoje. Então, quando ele fala aqui o termo, pergunta a eles acerca da lei, está falando acerca da Torá. O interessante é que o termo Torá no hebraico, ele tem uma raiz no significado de discussão aberta, de debate, de discutir uma situação. Então, a lei, na verdade, ela não é simplesmente um conjunto de regras a ser obedecidas. Elas são a apresentação do caráter de Deus como um modelo ideal para o homem se livrar do pecado. Ela apresenta a situação de pecado do homem. Lembra que a gente sabe que o homem é pecador, caiu por causa do Gênesis. Está contido na Torá, está contido ali na lei. Tá? Então a gente sabe que estamos em condição de pecado, que necessitamos de Deus graças à lei. Então a lei ela apresenta quem é Deus, dessa forma apresenta a situação do homem e propõe uma discussão, como se livrar do pecado. Propõe um raciocínio, um pensamento. Nós precisamos levar ao nosso coração a lei do Senhor. Responder a tua palavra em meu coração para não pecar. Ou seja, qual que é esse coração? É um emocional de, eu tenho a palavra no meu coração, Senhor. Não. De meditar na palavra do Senhor, de raciocinar. O que Deus espera de mim nessa situação? Por que ele está dizendo isso? Então aqui quando ele fala, propõe
pergunta acerca da lei está bem no âmago do que é a lei para os judeus. Expõe o que Deus diz que é o ideal e como o povo deve agir. E aí ele trabalha uma parte lá do livro de Levíticos, que trabalha a questão da pureza e da impureza, da separação do que é puro e do que é impuro. E ali em Levíticos tem uma infinidade de leis ali, quando eles estavam no deserto, de alimentos que eram impuros, que o povo não podia comer, de coisas que eles não podiam fazer que era impura, até se aparecesse bolor, mofo nas suas residências, eles teriam que arrancar aquilo, levar para fora do acampamento, santificar aquilo, e eles tinham processos também de purificação. Se o sacerdote ia entrar na presença de Deus para fazer sacrifício, para adorar, ele tinha todo um ritual para se lavar, para se purificar, as vestes sacerdotais eram puras, e era tudo separado, diferenciado. Essa separação de puro e impuro tem vários motivos, várias leituras possíveis que nós podemos meditar. Uma delas é a própria diferença que Israel tinha que ter dos outros povos. Perceba que em Levíticos 18, 23 a 30, Deus diz ao povo que eles estariam sendo levados para a terra de Canaã, terra prometida, ali no período que eles estavam no deserto, saindo do Egito e indo para Canaã. E revela para Moisés que aquele povo de Canaã estava sendo vomitado da terra, estava sendo punido, deixando Israel tomar aquele lugar, porque eles provocaram a ira de Deus e tornaram a terra impura, contaminaram a terra de pecado. Tanto que fala aos judeus para eliminar todo aquele povo e não se contaminar com as ações daquele povo. E aí a gente pensa lá no dilúvio, mas se a gente for pensar no restante da história, quantos povos foram eliminados por Deus por causa do pecado? Babilônia caiu, Assíria caiu, e povos usados por Deus. Às vezes a gente só pensa em Israel, foi usado Israel lá para destruir Canaã, mas o próprio Israel foi destruído pela Babilônia por causa do seu pecado. E a Babilônia, Deus diz que levantou a Babilônia para isso. E lá em Daniel, Deus trabalhou no coração de Nabucodonosor para ele entender que era Deus que estava dando a oportunidade de eles governarem. E quando não entendeu, a Babilônia caiu também. E outros povos tantos dessa mesma forma. Então nós temos Deus trabalhando o pecado dessa mesma forma. Outra forma de olhar, não só essa divisão, essa diferença dos povos, um povo puro e santo separado para um povo impuro, pecador, é também uma questão de uma dieta espiritual. Quando fala de pureza, é uma atitude de se tomar para se manter a santidade, se manter de acordo com a vontade de Deus, se distanciar do pecado. Mas também é uma questão de saúde para o povo. Bem, se eles estão no deserto, no calor do deserto, comer carne de porco, vocês sabem o que acontece. Se você comer uma carne de porco e ficar tostando no sol na piscina, né? Vocês já podem imaginar. Fora as infecções possíveis, as doenças, essa questão do mofo, da umidade, eles terem que retirar, está muito ligado à questão de saúde, de infecções, de doenças. Deus estava cuidando do povo. Mas, principalmente, a leitura que nós temos que fazer é um simbolismo muito claro do que é o pecado, do que é a realidade do pecado. E aí ele trabalha exatamente isso aqui. Ele diz o seguinte: se o sacerdote usava a veste sacerdotal, era uma roupa própria, purificada, para ele entrar para adorar ao Senhor. E era como se fosse uma beca grande, um vestidão. E aí, muitas coisas eles carregavam na água. Sabe quando você pega assim a camiseta e coloca as coisas assim na camiseta para carregar? Então, se eles pegavam a carne para sacrificar, às vezes eles colocavam na água da veste. O cabelo da pessoa que fazia o voto de Nazireu e raspava a cabeça, eles carregavam na orla da sua veste para sacrificar, para jogar no fogo. E aí, ele faz uma pergunta: se o sacerdote pega alguma coisa santa na orla da sua veste para sacrificar, e depois ele vem e encosta aqui no púlpito com a sua veste, esse púlpito se torna santo por causa disso? Os judeus conhecedores da lei, da Torá, respondem prontamente: não vai transferir santidade para tudo que encostar. Não funciona dessa forma. Ok. Agora, na lei da impureza, falando de impuro, se ele toca com suas vestes em algo que é impuro, e aí uma das coisas que tornava o homem impuro era, por exemplo, tocar em algo morto, seja ser humano, seja animal. Tocar em algo morto, ele se tornava impuro. Lembra da questão da saúde, lembra do simbolismo do pecado, da morte e do pecado? Tudo isso está envolto nessa lei. Tá? Mas se eu tocasse em algo morto, um cão morto, eu me tornava impuro. Eu tinha que ir para um ritual de purificação. Só que aí, eu toquei ali, aí eu venho e toco aqui. Isso se torna impuro? Conhecedores da lei, os judeus responderam: se torna impuro. Para nós entendermos a lei da pureza, é muito fácil nos dias de hoje, porque a gente tem a questão da pandemia, da doença. É mais ou menos a mesma coisa. Se uma pessoa está doente
não precisa nem ser Covid, pode ser um resfriado, uma gripe, ela pode transmitir a sua doença, contagiar outra pessoa? Agora, se você está saudável, você pode transmitir a sua saúde, contagiar a outra pessoa com saúde? É a mesma ideia, é o mesmo raciocínio que ele trabalha aqui. E ele faz essa pergunta ao povo. E aí o povo responde, conhecendo a lei, não. A santidade ela não se contamina, mas a impureza contamina. E aí a resposta de Deus, na sequência desse raciocínio, respondeu a Ageu e disse, no versículo 14, assim é este povo. Desse mesmo jeitinho funciona com o povo. Israel era um povo santo, um povo purificado, um povo que havia sido separado para agir conforme o caráter de Deus e representar para o mundo, expor para o mundo o pecado. Lembra que Paulo fala que a lei expõe o pecado? Ou seja, quando a lei, a Torá, as atitudes puras, a santificação do povo de Israel que seguia a lei, agia, as outras pessoas viam o seu pecado pela comparação, pelo simples raciocínio. Por que o cristão age dessa forma? Por que ele não fala palavrão e isso não chama atenção no mundo? Quando você tem uma atitude diferente, uma ação diferente, expõe o pecado do mundo. A luz de Cristo ilumina as trevas. Essa é a ideia. Então Israel era um povo santo, mas se tornou um povo impuro. Da mesma forma que aquela terra de Canaã. Perceba que eles tomaram aquela terra, eles entraram naquela terra para que eles pudessem punir aquele povo de Canaã. E lembra que esse povo de Canaã que vivia ali eram os parentes de Abraão também, tá? Eram os mesmos antepassados de Abraão que conheciam o Deus de Abraão também. Então eles não eram inocentes. E aí o povo estava ali e eles fizeram uma aliança com Deus. E eles quebraram essa aliança com Deus da mesma forma e foram punidos. E por isso eles foram levados para a Babilônia, exilados, aprisionados, punidos pelo povo. Porque eles se tornaram impuros. E aí a adoração daquele povo estava contaminada. Quando a gente lê Isaías 1, é um dos textos mais duros para o povo de Israel, mais pesados. Porque nós vemos Deus falando que a adoração daquele povo tinha cheiro de podre para ele. Era algo que não era aceito, era abominação para Deus o incenso do povo de Israel que era aceso no templo. A adoração daquele povo não agradava por causa do pecado. E esse povo que ele está dizendo é o próprio povo de Israel um pouco antes do exílio. Isaías está chamando o povo para eles se arrependerem, mudarem o coração, porque senão as coisas iriam ficar difíceis. E aí nós vemos uma coisa interessante. Em Mateus 9,13, Jesus faz a seguinte citação: misericórdia quero e não sacrifício. Ele está citando Oséias 6. Então vamos lá. Em Mateus 9,13, Jesus ele chama Mateus, que era um publicano, cobrador de imposto, para ser seu seguidor, e vai até a casa de Mateus e senta com ele, com pecadores, para comer, para banquetear. Os judeus, os fariseus, líderes, estudantes da Torá, da lei, conhecendo a lei da pureza e da impureza, faz a seguinte pergunta para Jesus: por que você senta com os impuros, com os pecadores? Porque eles conhecem que você sentar com os impuros, você se torna impuro. Você não comunica a sua santidade. Dentro da lei era isso. E aí Jesus ele pega e fala: vocês precisam estudar Oséias e saber o significado de eu quero misericórdia e não sacrifícios. E aí Oséias, então vamos para Oséias para entender por que Jesus disse que eles tinham que meditar mais no profeta e entender o Antigo Testamento. O que Oséias está falando? Oséias está pregando justamente para esse Israel um pouco antes deles serem punidos para a Babilônia. E aí ele diz: o meu povo peca porque não conhece a lei. O meu povo peca porque não age de acordo à lei. O versículo anterior, 6,3, diz: conheçam e continuem a conhecer a Deus. Capítulo 4, versículo 6 de Oséias: o povo peca por falta de conhecimento da palavra. E logo no contexto exato do versículo que Jesus cita, de 6,6, ele diz assim: Judá, Israel, quebra aliança comigo, assim como Adão fez no deserto, fez no Éden. Perceba, quando nós pecamos contra Deus, nós somente replicamos a mesma atitude que Adão teve lá atrás, e que a gente às vezes fala assim: se eu pego Adão lá no céu, ele vai ver só comigo, né? Mas é a mesma atitude de quebra de aliança que Israel fez e nós fazemos quando pecamos. Então Ageu está chamando o povo a refletir. Essa citação não é por acaso, a gente vai voltar nela depois, tá? Mas Ageu chama o povo a refletir a consequência das suas atitudes, dos seus pensamentos e dos seus pecados. Pecado traz consequências.
No versículo 15 ao 17, ele faz eles lembrarem da primeira profecia, a primeira mensagem lá de Ageu, lá no capítulo 1, que ele diz para eles: olha a miséria que vocês colheram. Vocês iam lá e colhiam 50, e aí quando vocês colocavam no celeiro e iam retirar, só tinha 20. Vocês iam lá e plantavam 100 hectares, e quando vocês iam colher, só tinha 50. E ele mesmo queimou, diz o texto, com ferrugem. Ferrugem é uma praga na plantação, com queimaduras, que pode ser chuva de pedras, né, de gelo, que queima a plantação. Esse queimou com Saraiva, que ele cita. Ou seja, o próprio Deus, ele age perante a lei que ele fechou com o povo. Lá em Deuteronômio tinha a bênção e a maldição, e todas essas maldições estavam previstas na lei, e o povo fez essa escolha por si só. Nós precisamos entender que Deus é amor, mas ele é justiça, mas ele é misericórdia. Então, às vezes, a gente quer dar ênfase a um desses. Deus é amor, é todo amor. Ele também é justiça e misericórdia, mas ele é amor. Quando a gente dá uma ênfase, a gente faz o que o povo estava fazendo lá, no tempo de Oséias. Não conhece a revelação completa de Deus. Porque o mesmo Deus que revela ser amor, que criou o jardim do Éden, que criou o homem e tudo mais, é o mesmo Deus que puniu a época de Noé com um dilúvio. Porque os pensamentos eram maus. O mesmo Deus, o mesmo Cristo que vem e morre pelos nossos pecados, é o Deus que vai voltar e julgar os nossos pecados. Então tem que estar em perfeito equilíbrio. Ele é amor, só que o seu amor também é justiça. Ou seja, ele odeia o pecado. Ele não suporta, ele não pode conviver com o pecado. E ser justo é não fazer vistas grossas ao pecado. Vou fazer de conta que eu nem vi isso daí. Isso é justiça? Não é justiça, ok? Então ele é justo. Porém, ele também é misericórdia, porque o profeta diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque por ele ser justiça e ele irar, trazer a sua ira contra o pecado, a misericórdia do Senhor é que faz ele adiar essa punição, a aplicação da sua justiça, a sua ira, para possibilitar que nós possamos nos arrepender, como ele fez com Israel. Olha, vocês estão pecando, dá tempo de vocês se recuperarem. Olha, mandou os profetas. E aí, lá em 2 Crônicas, diz que a Babilônia foi levantada para destruir Israel, porque Israel zombou dos seus profetas por várias gerações. E aí não tinha mais o que ser feito. O ministério de Jesus vem cumprir exatamente a necessidade do homem. A realidade do pecado é que nós estamos impuros e não conseguimos adquirir santidade e tocar na Bíblia, na palavra de Deus somente. Nós precisamos de algo que nos torne santo de dentro. A nossa mente, transforme a nossa mente. Pela modificação das nossas mentes, converta os nossos pensamentos. E Jesus, desde quando ele vem pregar, ele inicia lá na sua pregação, logo depois do seu batismo, dizendo que ele começou a pregar que era chegado o reino de Deus e era necessário o arrependimento. Então ele vem cumprir isso. E olha que interessante, o texto que a gente citou de Mateus 9,13, que diz para os fariseus, quando ele está sentado ali com os impuros, ele diz: olha, vocês têm que entender que misericórdia quer e não sacrifício. E depois ele emenda com a seguinte frase: não necessita de médicos aqueles que estão sãos, e sim os doentes. Jesus, ele vem como muito mais do que um simples homem que não consegue transmitir pureza. Ele vem como um cordeiro que era sacrificado pelo sacerdote, que trazia a purificação do pecado. Lembra aquela carne, o cordeiro que era levado para ser queimado, e aquilo poderia perdoar o pecado? Ele é este cordeiro, ou seja, ele pode transmitir a purificação. Ele é um médico, ele é um remédio. Se você está saudável, uma pessoa gripada, a gripe pode ser passada para você. Se você é um remédio, a gripe não pode ser passada para o remédio. Porque ele é aquilo que traz a purificação de dentro para fora. Ele é a resposta divina. E aí acontece um fenômeno diferente de todo o livro de Ageu. No mesmo dia, Ageu recebe 2 profecias. Ele recebe mais uma profecia. Todos os outros casos a gente vê uma profecia, depois de um mês, outra. Mas aqui no mesmo dia, diz a partir do versículo 20, diz assim: e veio a palavra do Senhor uma segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala agora a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, derrubarei os tronos dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei os carros e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados nele cairão, cada um pela espada do seu irmão, cairão cada um pela espada do seu irmão.
Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então vem aqui uma mudança agora de atitude, algo que seria modificado instantaneamente, uma promessa diferenciada, que vai focar nessa palavra para Zorobabel. Repare, as outras 3 profecias que a gente trabalhou em Ageu recebe uma mensagem para que falasse a Zorobabel, a Josué, o sacerdote, e a todo o povo. Agora ele recebe uma profecia para dizer somente a Zorobabel, e isso tem uma importância. Zorobabel é esse príncipe de Judá, ou seja, o governador, o líder daquele povo naquele momento. E aí ele diz para ele, eu vou abalar os céus, eu vou fazer uma grande mudança na história, abalar os céus e terra, mudar a estrutura das coisas. E ali ele está revelando uma grande mudança histórica que ele fará. Sempre quando fala de mudar, abalar a terra, modificar a situação da terra, mudar o sentido das coisas como elas estão acontecendo. Lá em Gálatas, Paulo e Marcos também trabalham a ideia de que Jesus veio na plenitude dos tempos. O que é a plenitude do tempo? É o tempo ideal, o tempo que era propício para a pregação do Evangelho. Todas as mudanças que tiveram na história, nesse período, depois de Ageu até a vinda de Jesus, que a gente chama de intertestamentário, entre os testamentos, que do último profeta, Ageu, Zacarias e Malaquias, nesse período desses 3 profetas, até Mateus, até a pregação de João Batista, foram 400 anos. Só que esses 400 anos foram 400 anos de muita riqueza histórica, muitas mudanças. Nós tínhamos os babilônicos caindo e os persas tomando lugar. Esse é o contexto de Ageu, como a gente falou. Foi o rei Dario que mandou os judeus voltarem a reconstruir o templo. Ok, só que os persas caem e vêm os gregos. A história de Alexandre o Grande, né, que domina toda aquela região com o helenismo. Depois os gregos caem e vem o Império Romano. E todas essas transições de império, que é para ser bem resumida essa citação, porque teve muitas outras aí, uma passagem de uma para outra, trouxe alguma coisa na cultura, alguma mudança na terra que foi utilizada no Novo Testamento. Exemplo, quando os gregos dominam toda a região do Ocidente, eles ensinam a língua grega, que se torna um padrão geral, como é o inglês hoje. Hoje você quer falar com um japonês, você não sabe falar japonês, você escreve em inglês que eles têm quem entende inglês. Não é assim? Se uma empresa faz uma reunião com vários países, fala inglês. O grego se tornou a mesma coisa. Por isso o Novo Testamento é escrito em grego. Quando Paulo escreve uma carta em grego, essa carta roda o Ocidente inteiro. Roda todos os povos porque o grego era conhecido. A pavimentação que os romanos trouxeram, as estradas, possibilita as viagens de Paulo. Perceba que na época de Esdras, quando eles saem, o imperador tem que dar cartas de autorização, porque em cada condado que eles entravam, eles tinham que mostrar que eles tinham autorização do imperador. Agora, na época de Paulo, não. Paulo ele sai de barco de Éfeso, passa para Macedônia, da Macedônia vai para... e livre nessa transição, porque o Império Romano... Então, toda a mudança histórica que está falando aqui que vai acontecer é para preparar o que Paulo vai chamar de plenitude dos tempos, o tempo ideal, propício para que o cristianismo tivesse o boom que teve na história, que aumentasse como teve. É esse plano de chegada do reino de Deus. E Daniel, olha que interessante, Daniel, que estava ali no período do Império Babilônico, persa também, logo imediatamente anterior a esse período de Ageu, ele profetiza sobre essas mudanças de reino, inclusive sobre a queda da Babilônia antes da Babilônia cair. E no final de uma dessas profecias ele diz assim, mas durante o reino desses reis, o Deus do céu levantará um reino que será jamais destruído. A soberania desse reino passará a outro povo. Mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos com o reino dele que subsistirá para sempre. Daniel 2,44. A que reino ele está falando? Aquele que Jesus chega e inicia a sua pregação dizendo, é chegado o reino dos céus. É necessário o arrependimento para entrar. Mas é um reino eterno, um reino que se mantém. Olha que interessante, essa profecia de Ageu vem para Zorobabel. O termo Zorobabel é aquele que provém da Babilônia. Babilônia, né? Zorobabel, saiu da Babilônia. Aquilo que vem da escravidão. Ou seja, é aquele que saiu, foi liberto da escravidão. Paralelo até ao êxodo, né? Do povo que saiu do Egito para a Terra Prometida. Agora Zorobabel também com essa questão. Mas tem algo muito mais profundo. E Ageu, os profetas
do Antigo Testamento, tem muito do que a gente estudou no Apocalipse, quando a gente fez aquela série de 10 mensagens do Apocalipse. Lembra aqueles ecos de outro texto? Está citando outros textos e a gente tem que sair caçando do que ele está falando? Aqui ele tem muito disso. E ele fala assim: farei de você, Zorobabel, no versículo 23, e te farei um anel de selar. O que é um anel de selar? A importância de um anel de selar. O anel de selar era um anel que era usado pelas pessoas, que era como se fosse hoje o seu passaporte, o seu RG, ou sua assinatura, ou até a sua impressão digital. É algo pessoal e intransferível. Ok? Era tão importante que as pessoas mais importantes andavam com ele no dedo, porque usavam com frequência, e outros andavam no pescoço. Se você lembrar lá no Antigo Testamento, Judá, quando tem aquela participação dele, filho de Israel, que ele peca lá com uma prostituta, e a prostituta pede alguma coisa de garantia para que ele não fuja, ele deixa o anel de selar dele. Ele deixa o colar dele com o anel de selar. Então, o anel era uma marca pessoal, que quando você ia assinar um documento, colocava-se um pouco lá de cera de vela, e você ia com o anel e fazia aquela marca ali antes da cera esfriar, e ficava aquela marca. Então imagina quanto valia um anel de um rei, para selar um documento. Lembra que o rei dá o seu anel a Esther, para ela fazer o que ela quisesse, lá no texto de Esther, para ela escrever o decreto que ela quisesse, e ele dá o seu anel para ela assinar, como se o rei estivesse assinando, como se você arrancasse o dedo e falasse: usa uma impressão digital, leva lá. Tá? Então, isso é um anel de selar. E ele disse para Zorobabel: você será feito com um anel de selar. Só que olha que interessante. Se a gente for para Jeremias 22, 24, a gente vai encontrar o exato momento em que Deus manda o profeta Jeremias dizer ao povo de Israel que acabou, que não tem mais chance, que a Babilônia vai destruir. E aí o rei naquela época era o rei Jeoaquim, que era o avô de Zorobabel. Jeoaquim era o avô de Zorobabel. E naquele texto, ele diz assim para Jeoaquim: você será arrancado e jogado fora. Ainda que você fosse o meu anel de selar, eu te lançaria para fora. Está em Jeremias 22. Ainda que você fosse o meu anel de selar. Agora, 2 gerações à frente, para o neto dele, ele diz: eu lhe reconstituirei como o meu próprio anel de selar. Ou seja, ele está anulando a sentença anterior, está restabelecendo uma aliança com Israel ali. E essa aliança fica muito clara quando a gente chega em Mateus 1. Porque se você ler a genealogia de Jesus, aquilo que muita gente acha que não tem necessidade, filho de tal, que é filho de tal, na sequência você vai encontrar Jeoaquim e você vai encontrar Zorobabel na genealogia do próprio Cristo. Zorobabel foi feita uma aliança com ele, com um anel de selar, apontando para a vinda daquele que seria a resposta divina para a realidade do pecado. O pecado precisa de uma ação divina. Nós não conseguimos nos purificar sozinhos. Nós precisamos de algo além de nós. E esse algo além de nós é Cristo, que veio para cumprir esse reinado, que destruiria todos os reinos dessa terra, que seria o Cordeiro de Deus Santo, que poderia transmitir a pureza que nos permite estarmos novamente na presença de Deus. Olha que coisa linda, maravilhosa. Nós aprendemos na introdução dessa mensagem que Deus ele olha o coração, a razão, o pensamento, a mente humana, ok? Nós, por outro lado, olhamos as atitudes, podemos olhar as consequências do pecado. E é isso que a Ageu faz. Pede para eles olharem as consequências dos seus pecados e faz uma promessa: a partir de hoje, a partir de agora, pela mudança da postura de vocês, eu faço uma aliança com vocês e algo vai modificar na história. Alguma coisa vai ser diferente daqui para frente. E ele ainda diz: olha lá para o celeiro de vocês, no versículo 19. Existe ainda alguma semente lá? Olha para a vida de vocês, ainda existe alguma esperança? Ainda existe alguma faísca para você estar lá no fundo do poço, como dizem, né? A gente usa a ilustração fundo do poço porque é aquele momento que você não tem para onde olhar. Para baixo, para os lados, você só tem como olhar para cima. Não dá para descer mais. Né? Então, está naquela situação, não tem mais saída, o celeiro está vazio, acabou, porém a partir de hoje vocês vão experimentar a mudança. É isso que Deus está falando. É isso que Deus está prometendo. Porque a mudança de atitude, de pensamento, traz consequências, assim como o pecado. E a consequência é Cristo em nossas vidas. Israel foi convidado a avaliar a consequência dos seus pecados para promover uma mudança. Olhar para os seus próprios pecados e as consequências da sua história. Da mesma forma, nós podemos utilizar o salmista, Salmo 139, e falar: Senhor, olha para mim, vê se há algo em mim que te desagrada. Sonda os meus pensamentos, o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau.
e me guia para o caminho eterno. Davi, em outro momento, fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que é isso? Cria em mim uma mente pura. E o interessante é que cria, aqui nos Salmos, é o termo bará. É um termo que é utilizado somente para Deus, porque não é transformar, dar forma a alguma coisa. Toda vez que aparece para o homem criou alguma coisa, é um outro termo hebraico. Porque o homem dá forma a uma matéria-prima. Ele não cria do nada. Só que o termo bará é utilizado lá quando Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bará. E aí o salmista fala, cria em mim um pensamento puro. Uma mente pura. Ou seja, eu não tenho matéria-prima que o Senhor possa tratar. Cria do nada. Tira do nada para poder criar um pensamento puro em mim. E um espírito que seja inabalável. Uma mente espiritual. O livro de Ageu, então, resumindo tudo que nós aprendemos nessas 3 mensagens, ele nos convida a nos despertarmos do nosso comodismo, olhar para Deus para mudar as nossas prioridades e mudar o nosso próprio pensamento e a nossa forma de pensar. E para encerrar, eu quero fazer minha as palavras de Paulo no capítulo 12 da Carta aos Romanos. Portanto, meus irmãos, eu rogo pelo amor de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não se amoldem aos esquemas deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, da vossa forma de pensar, para que só dessa forma experimenteis qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para todos nós. Amém?